título da mensagem de hoje, a última quarta profética dentro desse tema, visão, né? Crescendo em liberdade. E o título da mensagem de hoje é Livre em convicção de fé. Como anda a nossa convicção de fé? Somos livres? Sabia que há pessoas que têm uma convicção de fé, mas não são livres em sua convicção de fé? Eles se sentem envergonhados de assumir sua fé. Se sentem envergonhados em mostrar que fazem parte de um povo que crê em Deus. Não igual o cara que está matando alguém diz que crê em Deus. Porque tem gente que sai para matar ou para morrer e pede: Deus me proteja, e mata o meu inimigo. E eu não estou falando de guerra, que também está errado, nem de polícia. Eu estou falando de criminalidade. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? O cara faz as orações dele e sai para matar. Quem está devendo droga, o outro traficante sai para roubar, pede a Deus que proteja o rolê, vai matar. Outro pede a Deus que abençoe e vai prostituir. A minha convicção de fé é diferente disso. Mais alguém? Só do Paulo? Mais alguém? Agora nós somos livres na nossa convicção de fé para dizer: isso aqui não é de Deus, isso aqui não é para mim. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho uma fé, eu tenho uma visão. Nós somos livres dentro da nossa convicção de fé, ou a gente dança conforme a música? Nesse ambiente aqui eu sou igual a eles, naquele outro ambiente eu sou igual aos outros. E cada ambiente é o cristão camaleão. Para rimar, o cristão camaleão no dia do juízo vai ficar sem explicação. Quero ver o que ele vai falar. Então, eu começo trazendo essa reflexão. Somos livres em nossa convicção de fé. Hebreus 11, versos 1 e 2, na Almeida Revista e Corrigida, por favor, coloca para mim. Diz assim, ó: ora, a fé é o quê? O quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diga: fé, fundamento, firmeza, visão, testemunho. Essas 5 palavras estão nesse versículo. A fé é firme, a fé é um fundamento, a fé é expectativa, a fé é prova, é testemunho. A fé é a visão, algo que ainda não se materializou, que eu ainda não vivi, mas que vai acontecer. Agora, sabe o que é engraçado? A gente tem fé para tanta coisa e nega a fé em coisas simples. Por exemplo, eu tenho fé que a Bela vai nascer, bela, linda, saudável, abençoada, ungida. Quem mais tem fé junto comigo? Bacana. E por que o mesmo Deus que cuidou da Bela 9 meses no ventre da mãe não pode curar alguém que está enfermo? Porque não fui eu que cuidei da Bela dentro do ventre, e nem a pastora. Não, pastor, foi o natural do corpo dela. E o nosso corpo já tem um comando do céu de, pelas feridas de Jesus, receber suas heranças, entre elas cura. O problema é que nós começamos a ver uma fé seletiva. Eu estou dizendo que toda vez vai dar certo, vai ser tudo do jeito que a gente quer? Não, mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. Infelizmente, tem mulheres, nós passamos por isso, que começam uma gestação e a gestação é interrompida. Eu e a pastora passamos por isso, perdemos um bebê. Mas nas 4 gestações que tivemos, e a gente tem televisão também, celular e tudo, mas nas 4 gestações, a gente tinha fé. Nas 4. Agora, por que a gente não tem fé? Por uma mudança de cenário, por uma cura, pela libertação de alguém. Por que a gente já entra pensando que é muito difícil? Afinal de contas, aquela pessoa está presa nisso faz muito tempo, é muito complicado, não vai dar certo. Mas a gente entra numa gestação com fé, de que vai se cumprir os 9 meses e vai dar tudo certo. A primeira gestação do Rogerinho, maravilha, tudo na benção. Segundo, maravilha entre aspas, foi cheio de testemunho, foi um bombardeio, mas nasceu.
Segunda, perdemos. A pastora perdeu uma trompa, tirou uma trompa. Aí vem a gestação do Israel. Aí você vai ouvir médico dizendo assim que tem 70%, 80% de chance de ser ortoectópica. Aí vem isso, aí vem aquilo, vem uma série de coisas. Mas a gente tinha fé. E a nossa fé agora está dormindo ali no colo da Sandrinha. Mas se tivesse acordado, estava voando aí, Israelzinho. E quando a gente estava na fé de encerrar a carreira e guardar a fé, Deus falou assim: não encerra a carreira ainda não, guarda a fé, mas eu ainda não completei. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é surpreendente, Deus é poderoso, Deus é cuidadoso. Quem é que tem pessoas que você ama? Que se depender de você, você vai cuidar muito bem. Imagina Deus olhando para a gente. Deus é cuidadoso. Deus é detalhista. A gente é que às vezes começa a baixar muito o nível. Ah, Deus, pode ser qualquer coisa. Passa um tempinho. Poxa, Deus, o Senhor me deu. Isso aqui não é benção, isso aqui é B.O. Você pediu qualquer coisa? Foi como deseja a tua alma, assim será. A gente precisa resgatar a essência de fé. E eu não estou falando da soberba. Eu não estou falando de acharmos que temos o direito ou que vai funcionar, colocar Deus contra a parede. Deus, o Senhor tem que fazer isso, que eu sou teu filho, tem que me dar. Não, nada disso. Isso não funciona nem com os pais terrenos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo sobre confiar que Deus nos ama e tem o melhor para nós. E dentro desse tem o melhor para nós, muitas vezes Ele vai dizer não. E está tudo bem. Ainda que no momento não fique tudo bem. A gente não gosta. Mas vai ficar tudo bem. Fé é firme. Fé é fundamento, é base, é alicerce. Com qual fundamento você acredita que esse será até o fim o melhor ano da sua vida? Fala, porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, a minha expectativa é boa. Eu estou andando com Deus. Não, mas já vivi anos incríveis. Já. Mas eu sei que eu não esgotei o potencial de Deus. Por que eu acredito que esse ano é o melhor e o ano que vem vai ser melhor que esse e o outro melhor? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, diz guerras, rumores de guerras e toda essa confusão que a gente tem visto. E diz que o amor de muitos, aconteceria o que com o amor de muitos? Amor de todos? O amor de... E como é que eu posso dizer então que é melhor o ano que vem do que o ano anterior? Porque a Bíblia também diz em Eclesiastes, nunca diga porque foram os tempos passados melhores do que esse, porque a sabedoria nunca diria isso. Pastor, mas era um tempo que a gente tinha mais paz para isso, paz para aquilo. E se eu continuo amando a Jesus, servindo a Jesus, amando a minha família, tendo caráter, mesmo quando tudo está corrompido, quer dizer que no meio da escuridão a luz está brilhando ainda mais forte na minha vida. A gente precisa ressignificar o que é viver pela fé. Viver pela fé não tem nada a ver com facilidade. A gente pensa assim, estou na fé, tudo está fácil para mim. Estou na fé, tudo deu certo para mim, tudo saiu do jeito que eu queria. Não, estou na fé. Inclusive deu tudo errado e eu continuo firme na fé, porque a história ainda não acabou, eu estou respirando, eu estou vivo. Deu tudo errado, mas não terminou. O livro está sendo escrito, o nome do Rogério está no livro e Deus é quem tem a caneta na mão. E eu creio, eu não vou tomar a caneta da mão dele, eu não vou passar por cima da vontade dele, porque ela é boa, agradável e perfeita. Eu vou perseverar até o fim. E ele diz que quem perseverar até o fim vai ser salvo. A gente precisa alimentar nossa convicção de fé. O que a gente tem alimentado? O que estamos alimentando? Gente, não por acaso, a Bíblia diz que, volto a dizer, que nos últimos tempos o amor de muitos o quê? E cada vez mais o que se oferece gratuitamente, rapidamente, na palma da mão das pessoas é o quê? Entretenimento. Pastor, você é contra entretenimento? De jeito nenhum. Você pode ter certeza que sempre que possível eu pego minha família e tiro um tempinho de entretenimento. Maravilha. Se eu morasse numa cidade litorânea, mesmo estando aqui pertinho, mas todo dia, se possível, ir lá para a beira da praia, ficar olhando o mar, contemplando, agradecendo a Deus e tal. Mas aí eu vou lá, eu tenho um tempinho, linda, vamos assistir um filme, vamos rir, vamos brincar, vamos... O que eu estou dizendo
é que nós estamos cada vez mais cheios de entretenimento e vazios de conhecimento. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui que pode não ser legal de ouvir, mas a gente precisa, amém? Assistir um filme, ainda que ele seja bíblico, não é igual ler a Bíblia. Viver apenas, eu vou falar. Vocês querem ouvir verdade? Não, pastor, isso aqui se eu falar aí, não sei o que, vai ser contra, aí o pessoal para de vir na igreja. Não, para não. Tem hora que você tem que parar de ficar ouvindo um monte de pregação, inclusive minha. Ixi, pastor, agora escandalizei, o homem hoje está virado, tá, sabia, ele perdeu a cabeça, perdeu o juízo, o negócio da Bela, ele não deve ter dormido, está meio não. Sabe qual é o problema? A gente fica viciado em comer papinha mastigada. E a gente não vai na fonte deixar o Espírito Santo falar diretamente com a gente, sem que ninguém fale nada. É maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, eu estou encorajando você a deixar de vir para o culto. A Bíblia diz para não deixar de congregar, como é o costume de muitos. Ponto. Outra que a gente precisa, é bom, e mesmo porque eu estou ministrando uma mensagem, para cada um, o Espírito Santo está dando vida de forma diferente, indiscutível. Não estou negando esse poder, essa capacidade do Espírito Santo. A mesma mensagem que chega para um falando se corrija, chega para o outro e fala continua. Para um fala espera, para o outro fala acelera. Na mesma mensagem, acontece ou não acontece? Acontece, ótimo. Mas eu estou dizendo que Deus quer que eu e você tenhamos o nosso relacionamento pessoal também com Ele. O seu. É você. Ele te ama. Ele quer ver aquele tempo, quando Jesus disse em Mateus 6,6, e tu quando orares, eu ouso não querer acrescentar, mas expandir o entendimento, quer orar de forma acertada, ore a palavra. Quando eu oro a palavra de Deus, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Não, eu estou dizendo que Ele deixou. Então, tu quando orares, e aí eu vou expandir, e meditares na palavra, e leres a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O que é isso, pastor? Tenha um tempo íntimo, só você e Deus, para Bíblia e oração. Poxa, pastor, eu vim à igreja, achei que você ia dar uma mensagem, que ia falar que o dinossauro... Não, a gente precisa comer arroz e feijão. A gente fica procurando muito espetáculo e está desprezando as bases da fé. A base da fé é relacionamento. A base do relacionamento é falar e ouvir oração. Oração não é falar e nem é ouvir, é fazer as duas coisas. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, isso é oração. Base de relacionamento é procurar conhecer com quem você está se relacionando. Medita na palavra, procura conhecer. Temos sido negligentes, muitas vezes, e por causa disso não temos convicção de fé. O que tinha de pessoas que tinham uma fé firme, agora estão dizendo assim, eu não sei se é bem isso, eu não sei se é bem assim. Ei, está escrito. Jesus não deu conversa para o diabo, Jesus foi firme. As respostas de Jesus foram todas baseadas no que está escrito. Não precisa esticar muita coisa. Está escrito, convicção de fé. Em Mateus 4 a gente vê quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele tem fome, o diabo veio tentá-lo. Durante toda a tentação de Jesus, a gente vê a convicção de fé de Jesus. Ele só responde na fé, na palavra. Como nós respondemos? Qual a razão de você agir assim? Qual a razão de você escolher isso? Qual a razão? Das coisas mais simples, a razão de você se vestir assim, a razão de você frequentar a igreja, a razão de você ter essa rede social, ou de mostrar Jesus, ou não querer mostrar Jesus na rede social. Qual a razão? Como está a nossa convicção de fé? Tem gente que tem medo de expor sua fé.
Porque já começou a se preocupar mais com a aparência desse mundo, ao invés do relacionamento com Deus. Faz sentido que Deus está falando com você aí? Porque comigo faz. Nós temos que ser livres para sustentar, para manter a nossa convicção de fé. Quando a nossa fé for zombada, debochada, provocada, contrariada, colocada em xeque, nós precisamos ser livres. Alguém é livre para duvidar da minha fé, e eu sou livre para não duvidar junto, para não me deixar ser contaminado ou corrompido. Quem entende aqui? Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Falar de fé é falar de futuro. Você pode dizer comigo, diga: minha vida tem futuro, se eu viver pela fé em Deus. Está aqui, gente. Fé é firme fundamento das coisas que se... significa que tem coisa boa de Deus para o meu futuro ainda. Viver pela fé é viver isso, gente. Uma pessoa sem perspectiva de futuro é uma pessoa que parou de se relacionar com a palavra de Deus, porque a palavra vai dar perspectiva de futuro. Até um vale de ossos sequíssimos recebe vida. Até um vale de ossos sequíssimos recebe vida. Aí quando a pessoa lê aquilo, ela fala: então tem esperança para mim, tem futuro. Eu tenho que esperar a prova daquilo que eu ainda não vejo. Eu ainda vou ver. Gente, Deus é tão maravilhoso que algumas vezes na Bíblia você vai ver Deus falando assim: eu vou provar para você, eu vou provar, eu faço questão. E Ele chega até a dizer: pode até me provar. Sabe qual que é a questão? Deus não tem problema nenhum em cumprir a palavra dEle. A gente que tem problema em cumprir a nossa parte. Deus não tem problema nenhum em honrar um fiel. Deus não tem problema nenhum em segurar, sustentar, dar força a quem está esgotado, mas não nega a fé. Deus não tem problema nenhum em cumprir a parte dele. Agora a pergunta é: e nós? Como anda a nossa convicção de fé? Somos livres em nossa convicção de fé? O verso 2 vai dizer assim, ó: porque por ela quem, gente? Pela fé. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Chegou a minha vez, é o meu testemunho. Essa semana eu vou ter testemunho para contar, em nome de Jesus. Eu já declarei pela fé. Se você quiser, declara aí, eu fiz a minha. Obrigado por falar amém pelo meu testemunho. Agora eu falei do meu. Essa semana eu vou ter testemunho para contar, Jennifer. Amém, obrigado. Jennifer concordou com o meu. Se ela vai ver o dela ou não, o problema dela. Eu vou. Essa semana eu vou ter testemunho para contar. E eu não estou colocando Deus contra a parede. Eu disse que Deus tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. O testemunho às vezes dizer assim: eu queria tanto uma coisa, Deus disse não. E a minha vontade era ficar com raiva, mas eu amo tanto Deus, Ele cuidou do meu coração e eu aprendi que é melhor esperar nele. Então vem coisa melhor aí na frente. Gente, amadurecer é testemunho, é ou não é? Gente, quem é que é casado? Nem sempre o testemunho é um passeio romântico. Às vezes o testemunho é um passeio sem briga. Às vezes o testemunho é se perdoar depois da briga. Isso é testemunho. Porque tem gente que não conseguiu se perdoar e acabou o casamento, ainda que talvez até estejam vivendo juntos. Pelo amor de Deus. Gente, eu estou baixando a régua do poder de Deus aqui. Eu estou trazendo à luz algo no nosso coração. Quem é fiel no mínimo, Deus coloca no... Então seja fiel. Pastor, em outras épocas eu já ia brigar, eu ia xingar, eu ia escangalhar. Agora eu estou assim, eu estou doido para fazer todas aquelas coisas, mas eu não vou fazer. Domínio próprio, testemunho. Gente, as nossas maiores guerras são do lado de dentro, não é do lado de fora. Do lado de fora a maior parte é a colheita. A semente está do lado de dentro, a principal. Testemunhos. Eu também sou num tempo de alcançar testemunho.
Olha o primeiro tópico, presta atenção nisso aqui. Presta atenção que você vai ver essa mensagem maravilhosa, gente. A fé torna livre até quem está o quê? Cativo, gente. A fé torna livre até quem está cativo. Paulo e Silas, em Atos 16, depois de serem presos, humilhados, espancados, perto da meia-noite eles vão cantar e dançar para Deus, vão orar e cantar louvores a Deus. Os outros presos ouvem. Aí a Bíblia diz que vem no de repente de Deus e traz um grande o quê? Terremoto, que faz o quê? Abre as portas das prisões. De quem? De todos. Mas para Paulo e Silas eram só prisões físicas, porque as espirituais não prendiam eles. Mesmo com a porta fechada, eles eram livres. Até um cativo é livre quando a sua convicção de fé está bem alinhada. Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus é livre. Então ele vai escrevendo e vai pregando, vai escrevendo e vai pregando. Você é livre em Cristo Jesus. Até cativo é livre, através da fé. Eu não sei qual nível de dor, qual nível de complexo, rejeição, trauma, frustração, decepção você teve que lidar ao longo da vida. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus é maior do que todos os níveis, que somados ou multiplicados aqui nessa noite, Deus é maior do que todos esses níveis, e Deus quer fazer de nós o povo dele livre, além das nossas dores. Assuma, receba, creia. Isso fica ainda mais claro quando a gente lê Romanos 4, vamos lá, quero falar com você aqui de Romanos 4. Verso 16, eu vou ler na NVT e depois eu leio na Almeida Revista e Corrigida também a partir do 17, mas o 16 eu quero ler aqui primeiro, vamos aqui mesmo. 16 diz assim, é por isso que a promessa vem pela fé, promessa vem pela fé, para que ela seja segundo quem, gente? Segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm o que? Me ajuda? Todos os que têm o que, gente? Fé. Tem alguém com fé hoje aqui? Como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. É a Bíblia que está dizendo, é Paulo que está dizendo. Para aquele pessoal que não gosta quando alguém fala sobre paternidade, que chama falando de pai na fé, pai na fé. Paulo fala aqui, Abraão é pai na fé de todo mundo que crê. Eu não estou levantando bandeira que você tem que chamar alguém de pai, não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo, cuidado para não ficar contaminado com gente que só vive de polêmica, gente. Não acrescenta nada, não abençoa ninguém, não cura ninguém, não cuida de ninguém, mas fica polêmica. Você chama de pai, aqui, Paulo escreveu. Quem crê debaixo da graça, pela fé, é filho de Abraão, na fé. E agora? Quem poderá nos defender? Está na Bíblia. Só abrir um parêntese aqui, para você não ficar se sentindo mal. Não. Mas Abraão ouviu Deus. Ouviu promessas de Deus maravilhosas. E a principal promessa que Deus deu a Abraão foi a que mais demorou. Deus em Gênesis 12, a gente vê Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu ir com Abraão? Sim, prometeu ir com Abraão ou não? Se Deus vai mostrar, irmão, como é que ele mostra se ele não vai junto? Eu te mostrarei. Ou seja, eu estarei presente na sua caminhada, eu estarei presente na sua jornada. Não é assim, estou te dando o endereço da terra, vai, estou te esperando lá. Você vai para a terra que eu vou te mostrar, vamos nos relacionar. Lembra do Mateus 6,6? Ei, você precisa parar para Deus poder te mostrar a terra do mês de setembro, a terra do mês de outubro. Mês de setembro tem uma terra para a gente, crescendo em liberdade. Mês de outubro tem uma terra para a gente. Domingo eu começo a falar dela. Não, pastor, fala hoje, domingo. Preparar o seu coração. Cada dia, Deus tem algo para falar com a gente. E como é que a gente está se movimentando?
Deus prometeu que abençoaria quem abençoasse Abraão, e assim o foi. Deus proveu Abraão, Deus fez tudo. Só que tinha uma promessa que foi a que mais demorou, e a que mais Abraão esperava e ansiava por ela. Qual era? Um filho. Um filho com a sua esposa Sara. No meio do caminho, ele ouve a Sara que fala para ele deitar com a Agar. Ele, ao invés de perguntar para Deus. Então cuidado quando você começa a ouvir alguém, ao invés de ouvir Deus. Não, mas essa pessoa é muito de Deus, me deu um conselho maravilhoso, essa pessoa me ama, ok. Mas se ela te deu um conselho e Deus está de acordo com o conselho, fica tranquilo, é só chegar para ele e falar: Senhor, esse conselho aqui está certo, é isso mesmo? Tira a prova com Deus, pergunta para Deus. Abraão não fez isso. Então veio Ismael. Então veio uma confusão dentro da casa dele. E então veio Isaac. Mas aí vem a zombaria. Ismael e Agar zombam de Isaac. O que isso nos ensina? Que uma série de dores e de problemas que a gente lida ao longo da vida foi porque no meio do caminho a gente ouviu mais as pessoas do que Deus. Ismael não precisava ser um problema dentro da casa de Abraão. Foi porque ele parou de ouvir a Deus. Então, cuidado. A nossa convicção está em ouvir a Deus até o fim. Aí a gente vai ver o verso 17, que diz assim, ó. Verso 17. Cadê? Ah, tá ali. Conforme, olha isso aqui, ó. Conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu em quem, gente? No Deus que traz quem, gente? Os mortos, olha só que incrível, de volta à vida, e cria coisas novas de onde? Do nada. Paulo escreve aos Romanos, já conhecedor do que Jesus fez, ressuscitando vários mortos, mas também conhecedor do que Ezequiel viveu, também conhecedor do que Moisés escreveu, porque Moisés foi quem escreveu o Gênesis, e a história foi passando desde Adão, de pai para filho, chegou e Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse: Deus haja luz, e houve luz. Deus criou tudo do que não existia, do que era sem forma, do que era vazio, do que era trevas, do que era deformado. Então, se a gente alimentar a nossa convicção de fé, deformidades se tornarão testemunhos. Anota isso. Se a gente alimentar bem nossa convicção de fé, deformidades se tornarão testemunhos. Se a gente alimentar bem nossa convicção de fé na palavra de Deus, deformidades se tornarão testemunhos. A Bíblia está cheia disso. Você entendeu, né, Paulinho? Não, pastor. Irmãos, quantos testemunhos, quantos quadros revertidos. Por que Isaac é um testemunho tão grande na vida de Abraão? Porque Sara era estéril. E aí o Isaac casa com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril. E aí, no meio dos filhos de Isaac, tem um chamado Jacó, que casa com duas mulheres. Ele toma um golpe do sogro dele, porque saiu de casa dando golpe, vai colher golpe, então cuidado. Quem planta o golpe aqui na esquina, colhe na esquina de baixo. Ele toma um golpe e casa com a Lia, querendo casar com a Raquel. A Lia dá filhos para ele, mas a amada de Jacó era quem? Que também era? E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos são testemunhos de deformidade que se tornaram bênção, vida. Ei, Deus é especialista em reverter casos perdidos, casos aos olhos humanos que não tem mais solução. A gente gosta de ouvir,
E claro que a gente gosta. Testemunho de alguém que fala de onde veio e do que passou. Quantas vezes eu vou em ministrações, às vezes, e imersões até para pastores. Recente participei de uma, e de repente chegou um pregador que foi um dos últimos a ministrar, e ele pregou demais, que bênção. Mas até ali tudo bem, outros também pregaram demais. Mas no final ele vai falar: eu cresci como uma criança que tinha esse problema, então eu não conseguia concentrar, então eu não conseguia ler, então eu tive dificuldade de aprendizado, então eu isso, então aquilo outro, então aquilo outro. Ei, quem não conseguia aprender estava ensinando. Líderes. Todo mundo caiu no choro. Porque ele foi contar, ele é daquela época de tomar palmadinha, sabe? Na escola, não é em casa não. Régua. Tem gente que é da época da palmatória, mais atrás ainda, né? A Silmara me contou isso aí esses dias, falou: pastor, na minha época era palmatória, e eu não peguei isso aí. Gente, a gente gosta de ouvir o testemunho de alguém que saiu de uma sentença de deformidade, de impossibilidade, para um milagre. Gosta ou não gosta? Mas quando a gente tem a oportunidade de gerar um, a gente murmura. Quando a gente tem a oportunidade de gerar um, a gente começa a lamentar e dizer: Deus, o Senhor não me ama, por que dá certo na vida da gente, não dá na minha vida? Por que dá certo na vida lá o Éder, e eu não, Deus? Por quê? É porque Deus escolheu construir uma história de transformação, de superação, de milagre, através da sua convicção de fé. Seja livre na sua convicção de fé, e pode ter certeza que você será respaldado por um testemunho extraordinário. Mas não abre mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da visão que Deus tem lhe dado. O que Ele tem falado especificamente com você? Põe aí na Almeida Revista e Corrigida, verso 17 mesmo. Como está escrito por Pai de muitas nações, de constituir perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Presta atenção nesse segundo tópico, olha aí comigo e a gente já segue. A fé abre a visão a quem, gente? Aos cegos, e alimenta a esperança até dos desesperançados. Não é desesperados aí não, aí é desesperançados mesmo. É aquele que diz assim: eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativa. Ele pode não estar desesperado, ele aprendeu a viver assim. Abraão aprendeu a viver sem um filho com a Sara, aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu, tanto que ele gerou, eu vou usar aqui um termo de uma forma carinhosa, só para ficar claro, tá? Ele gerou um step. Já que não está dando certo aqui, vamos fazer por aqui. Um homem que já não tinha esperança por causa da idade. E me chama a atenção que Deus aparece para ele e diz: Abraão, fala o quê? Anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu amo essa fala de Deus, porque eu vejo Deus se manifestando na vida de um homem que o amava, de um homem que era de fé, mas que errou. Irmão, tem alguém aqui que ama Deus? Tem alguém aqui que anda com Deus? E tem alguém aqui que erra? Que susto, porque se você não respondesse, ele tinha acabado de errar. De novo, ao vivo e a cores. E Deus aparece para um homem como Abraão, ou com toda humildade, como Rogério, que ama Deus, que anda com Deus, mas que erra com mais alguém aqui, aparece e diz assim: anda na minha presença. Deus, mas eu errei, eu sei, mesmo assim eu estou te convidando. Naldinho, anda na minha presença. Mas Senhor, eu errei, eu sei, mas anda na minha presença, Naldinho, que eu vou te fazer perfeito. Você nunca vai ser perfeito sozinho, você nunca vai ser perfeito fugindo de mim, você nunca vai ser perfeito se acovardando. Mas deu errado, então não vou dar a cara para bater. Não dá a cara para bater, aparece. Deu errado, Deus, eu estou aqui. Deu errado porque eu fui irresponsável, deu errado porque eu fui relaxado, deu errado porque eu não te ouvi, mas eu estou aqui. Deus se importa mais com eu estou aqui do que eu acertei, porque eu acertei infla o ego. Eu estou aqui quer dizer:
dizer: Deus, não tem muita coisa para oferecer, eu erro, mas eu estou aqui, eu não vou sair, eu não vou abrir mão da tua presença. Essa foi a fala de Davi. Davi falou assim: Senhor, eu errei, olha, faz comigo o que quiser, retira o palácio, retira a coroa, mas não lança fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. E Deus olhou e falou: gostei, esse homem quer andar na minha presença, ele vai ser aperfeiçoado. Anda na presença de Deus, ser aperfeiçoado. É sobre isso. Saulo perseguidor, Jesus vem e aparece para ele, porque ele quer andar na presença de Deus. Um homem preso à religiosidade, ele não era livre igual a gente é. Mas Deus falou: esse é fácil de aperfeiçoar. Por quê? Porque ele quer andar na presença de Deus. Você está decidido a andar na presença de Deus? Quem decide andar com Deus está exposto aos de repentes de Deus. E que essa seja mais uma noite de um de repente de Deus para a gente. Anda na presença de Deus. Deixa Ele aperfeiçoar os seus passos. Deixa Ele aperfeiçoar os seus caminhos. Deixa Ele fazer a obra sobrenatural, extraordinária, magnífica, que Ele quer realizar em você, para depois também fazer através de você. Deixa Ele aperfeiçoar. A gente continua aqui a leitura, que eu vou finalizar entre aspas, porque aqui tem muita coisa para a gente mergulhar, mas eu vou finalizar. A boa que eu estou ministrando a palavra de Deus. O irmão mandou uma mensagem a mim, eu estou aqui acostumado a ficar olhando aqui, irmão, a pastora está aqui hoje, está tudo sob controle. Porque estamos nessa coisa de, a Bela está para nascer, então eu venho e deixo o celular, sempre deixo ele aqui, mas e aí eu fico de olho, vai que a pastora mandou uma mensagem, corre para cá, amor, vem, não sei o quê. E aí bem a hora que eu fui olhar aqui o versículo, apareceu aqui: qual a boa, pastor? Falei: a boa que eu estou pregando, varão, você tinha que estar aqui no culto. Depois eu vou mandar o link, receba. Ei, essa mensagem tem muita coisa para a gente mergulhar, tem muita coisa para a gente viver. Mas eu fecho essa reflexão de hoje, ainda tendo muito para a gente mergulhar. Presta atenção no verso 18. Verso 18. Já põe, faz o seguinte, não pode pôr na Almeida Revista e Corrigida, eu vou aí direto. Eu ia ler na NVT e ARC, vou na Almeida Revista e Corrigida direto. Lembra que Abraão creu contra, olha só, Abraão creu que Deus podia trazer dos mortos. Abraão creu que Deus criava do nada. Aí Paulo diz: o qual, esse mesmo Abraão, em esperança creu contra a... Peraí, como é que é? Em esperança creu contra a esperança. Olha isso aqui. Em esperança creu contra a esperança, que seria feito. Que seria o quê? O que é em esperança crer contra a esperança? Eu tenho a esperança que eu serei feito aquilo que eu ainda não sou. Não. Qual que é a esperança contra? Eu não sou. Qual é a esperança que é contra Abraão? Eu não sou. Eu não sou mais jovem, a Sara não é um ventre fértil para gerar filho. Essa é a contra-esperança. E qual que é a esperança que ele crê a favor? É que Deus pode fazer o que eu ainda não sou. Deus pode fazer o que eu ainda não vivi. Deus pode fazer aquilo que ninguém nunca fez. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu posso fazer, eu posso fazer. Alimente a sua fé, alimente a sua esperança com fé e viva o extraordinário de Deus na tua vida. O homem que creu em esperança que Deus podia fazê-lo, contra a esperança do natural que dizia: não dá mais para fazer. O natural prega para mim e para você todos os dias. Por isso um conselho que a gente dá, enfatiza: não começa o teu dia vendo noticiário, pelo amor de Deus. Pastor, você quer que eu seja um alienado? Não, eu quero que você seja uma pessoa de fé. Comece o seu dia ouvindo Deus, falando com Deus. Depois disso você pode ver o que você achar que é importante para você. Porque aí a hora que você for ver qualquer coisa, você já está com o filtro preparado. Você já está com a musculatura aquecida. Agora a pessoa vai toda fria. Aí vê lá, tragédia, má notícia, crise mundial. Ih, hoje vou perder o emprego. Ih, vou chegar em casa. Ele começa a lamentar tanto que ele já chega atrasado no serviço.
E quando volta para casa desempregado, porque passou o dia abatido, cabeça baixa, não produziu, não sei o que, chegou atrasado, quis sair mais cedo, passou metade do dia no banheiro com diarreia. Aí volta para casa dizendo: eu sabia, desde a hora que eu vi aquilo lá, já era um presságio. Não, aquilo era uma seta do diabo. Ei, com o que você está alimentando a sua alma? Abraão creu em esperança, contra a esperança. Parece uma coisa meio doida, mas não é. Sabe o que Abraão fez? Pegou a fé e usou para alimentar a esperança. Não, gente, lembra, o que a gente leu aí que a fé é? Gente, essa mensagem é por causa desse versículo. Eu fui lá em Hebreus, só para justificar o que eu vou falar agora. Eu dei toda essa introdução de Hebreus, como falei, eu fecho hoje essa aqui, mas a gente tem muita coisa para estudar. Eu fui lá em Hebreus só para justificar o que eu vou te mostrar aqui. Abraão creu em esperança contra a esperança que está morrendo, a esperança que diz que não tem mais jeito, a esperança que disse: vou embora, Abraão, e ele é um homem desesperançado, foi alimentada pela fé de Hebreus 11. A fé que é o firme fundamento das coisas que se espera, mas ainda não se vêem. Então Abraão chamava assim a esperança: esperança, vem cá. Eu vou não tem mais jeito, é tarde, a Sara já está com 90, você está com sem esperança, vem cá, não vou não. Ô, esperança, deixa eu te falar uma coisa, Deus disse isso aqui, ó, a fé dizendo uma coisa para a gente. Aí a esperança, abatida, olhar e falar assim: é? Ei, Deus trouxe a minha e a sua esperança e a nossa desesperança hoje aqui para ser alimentada pela nossa fé. Gente que vive só de esperança tem limite, gente que vive da fé não. Não, eu vou dizer de novo. Gente, a Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Tudo é possível aquele que crer. Não, presta atenção que a Bíblia não diz tudo é possível a quem tem esperança. A Bíblia diz que tudo é possível que crê, porque a fé vai onde a esperança morreu, prega para a esperança, rega a esperança levanta, ela fala: então eu vou voltar para o útero da Sara. A esperança faz o útero da Sara ter vida o que nunca teve, faz Abraão ter vigor, e o Isaac chegou. Meu irmão, essa é uma noite que a fé, a palavra de Deus está produzindo fé no teu coração. Essa fé está pregando para as áreas da tua vida que estavam em desesperança, em morte, em falência, em doença, em depressão, em angústia, e está dizendo: se levanta, porque grandes coisas Deus tem para fazer, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível aquele que crê. É sobre isso. Põe o tópico, porque não vai nem dar para eu ler os outros versículos. Depois eu leio, depois eu... Alimente sua. Primeiro começa, e aí você usa a fé para alimentar as áreas que estão em desespero ou desesperançadas. Alimente sua fé até quando a esperança estiver o quê? De malas prontas para ir. A esperança fala assim: eu vou embora, Rogério, não tem mais jeito. Aí eu falo: pera um pouquinho só, esperança. Palavra, veio fé. Esperança, deixa eu agora alimentar você, porque eu já me alimentei. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer às vezes dar para os outros que a gente não recebeu. A gente olha a história dos outros e diz: eu também quero ser isso aí, mas a gente não quer buscar o que a pessoa buscou. A gente quer chegar onde a pessoa chegou, mas a gente não quer pagar o preço, percorrer o caminho. Mas graças a Deus nós viemos hoje aqui. Graças a Deus, Deus nos enviou essa palavra para quê? Para trabalhar uma coisa na nossa alma: seja livre em sua convicção de fé. Quem é livre em sua convicção de fé, nem a esperança que está com as malas prontas para ir embora pode te impedir. Mesmo que a esperança esteja de malas prontas para ir embora, se eu e você somos livres em nossa convicção de fé, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, e Deus vai operar o impossível, o sobrenatural e o extraordinário. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória.